Posso aplicar potássio antes da semeadura da soja ou tem perigo de eu perder esse potássio? Vamos dar uma conversada sobre isso no vídeo de hoje. Buenas, meu povo, estamos aqui numa área que tem uma veia de cobertura, mas antes eu queria comentar um negócio. Choveu aqui, né? Deu uma chuva, foi uma chuva boa aí, deu uns em torno de 30, 35, 40 milímetros. Mas eu ouvi muito relato aí de lá de Piratini, deu ventania e pedra, acho que Rosário também deu, né? E até fiquei com medo aqui dos trigos, mas graças a Deus aqui não deu nada, né? Se vocês quiserem deixar o relato aí de vocês aí, pessoal, e vendo como é que foi, só coloca a região aí e como é que tá o cenário, o que aconteceu, tá? Aproveitando, outra coisa, já vou deixar aqui também, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Que eu vou deixar o link do grupo na descrição, tá? Esse grupo eu não divulgo, assim, da Riveria, por quê? Porque é um grupo fechado, um grupo que a ideia é a gente trocar informação técnica quando precisar, né? Quando for, não é para ficar mandando qualquer coisa lá, e, enfim, né? Piada, e não é para ficar mandando política, nem nada, né? É pra gente poder trocar ideia. Então eu vou deixar o link aqui também para caso vocês tiverem interesse. Que é bom a gente trocar ideia, né? Então, até o pessoal falando agora em trigo, falei até com o pessoal do Paraná e eu vi relatos de que lá a geada deu uma judiada, viu? Não sei se tem mais alguém aí do Paraná que tá na escuta. E disse que deu uma boa judiada, disse que os trigos estavam bonitos, que escaparam da geada, mas que a geada tinha dado uma boa castigada. Mas enfim, esses eram os avisos iniciais aí, vamos dar uma olhada, que eu quero comentar com vocês o seguinte, ó. A gente aqui no sul, tá? Onde a gente planta aqui, por exemplo, outubro já se começa o plantio, né? Mais pro fim do outubro. E aí fica aquela, eu posso fazer o potássio antes? Não posso? Que condições eu tenho que cuidar quando eu for antecipar a minha aplicação de potássio? Vamos conversar exatamente sobre isso, mas para isso eu vou virar a câmera e vou mostrar esse talhão, como é que ele tá agora. Então olha só, pessoal, esse talhão aqui, ele foi semeado aveia, tá? Feito plantio no caso, né? De aveia, tá? E a gente fez uma capina, daí em alguns lugares, né? A gente fez uma capina que tava bem feia e depois a gente meio que deixou esse campo parado, tá? Tipo assim, no sentido de meio abandonado, tá? Fizemos uma aplicação de ureia, que ela ficou bem manchada, assim. Olha só, aqui inclusive deitou, tá? Aqui a camon onde pegou bastante ureia, ó, tá? Mas a questão é a seguinte, pessoal, se tratando de potássio, o que a gente tem que cuidar para fazer a aplicação de potássio antes, tá? Primeiro cenário, solo. Se tratando de condições de solo. Solo descoberto ou não. Um solo coberto, um solo com vegetação, com planta de cobertura, seja ela viva ou morta já, ou palhada de fato, se vocês têm isso em abundância, não tem problema, não tenho medo. Mas essa decisão a gente não toma apenas olhando isso, a gente precisa olhar a análise de solo. E quando a gente olha a análise de solo, falando aqui para o potássio, uma das coisas que eu levo em consideração, tá? Como é que está esse teor de potássio. A gente pode tanto olhar teor de potássio, quanto porcentagem na CTC, teor de argila, como é que está de matéria orgânica. A gente dá uma olhada nesses cenários. Não existe regra, tá? Não existe regra, mas a gente tem que entender o todo. Pensando em teor de potássio, tá? Esse potássio precisa estar acima do nível médio. Se o teor de potássio estiver acima do nível médio, tá? E a gente tem uma condição assim, com bastante palha, tá? Com bastante forragem em cima, não vejo problema nenhum em fazer potássio antes do plantio da soja. Ah, Bruno, mas o potássio lixivia. Se eu aplicar o potássio agora, ele vai descer lá para baixo e a soja não vai aproveitar. Isso eu vou deixar para um outro conteúdo e eu vou mostrar aqui para vocês essa área, por exemplo, a gente tem mapeado ela com agricultura de precisão, a gente faz AP aqui nessas áreas. Então a gente tem a amostra estratificada de 0 a 10 e 10 a 20. E eu vou mostrar para vocês como é que está o teor de 0 a 10 e o teor de 10 a 20. Se o potássio desce, vai ter que mostrar bastante potássio de 10 a 20, né? Nós vamos dar uma olhada nisso. Aproveita e te inscreve aqui no canal, que eu vou compartilhar isso aí com vocês. Mas aí eu preciso estar em casa porque os mapas lá de fertilidade estão lá. Então assim, posso fazer potássio aqui nessa área? Posso, porque está uma área coberta. Eu não tenho declive muito acentuado, tá? Tenho forragem bastante, ó, o solo não tá pelado, não tá nu assim, tem cobertura, tá?
E ainda temos até um pouquinho de palha aí, que apesar da chuvarada sobrou um pouco. Então aqui não teria problema em fazer potássio antes. Inclusive, pessoal, qual que é o grande conceito de adubação de sistema? Eu podia ter feito potássio aqui, ó, quando eu estava praticamente implementando essa veia, se eu quisesse. O que que ia acontecer? Essa veia que está aqui ia aproveitar o potássio para crescer, para se desenvolver. Esse potássio ia estar na parte aérea e nas raízes dessa veia. E quando essa veia fosse dessecada e entrasse em decomposição, esse potássio ia ser liberado de novo para o sistema. Então, isso nada mais é do que adubação de sistema. É um dos pilares da adubação de sistema, tá? E a gente conseguir fazer na nossa entre-safra, vamos pensar assim, né? Na nossa entre-safra de interesse, não só na soja, só no milho, só no trigo, a adubação que a gente precisa, tá? Então, resumindo para vocês, a gente pode fazer a adubação de potássio antes se não for um solo que tiver nu, tá? Por exemplo, um solo todo gradeado, assim, mexido, e eu só fazer o potássio e abandonar aquilo. O solo for um peral, também não dá. Solo pelado, solo que está com baixíssimo teor de potássio, também não dá, tá? Agora, Bruno, eu tenho uma cobertura, eu tenho uma palhada, ó, já é um ponto bom. Potássio não é o grande problema das minhas áreas, ele já está acima do nível crítico. Segundo ponto, teor de matéria orgânica é interessante e tal. Bom, aí vocês já podem avaliar em fazer o potássio antes. E agora eu vou trazer para vocês um exemplo de campo, prático nosso. Todas as nossas áreas são feitas com antecedência à aplicação de potássio. E eu vou contar o porquê. Mas antes eu parei encher uma cuia e tomar um mate, né? Então olha só. Por que a gente faz sempre potássio antes aqui, pessoal? O primeiro ponto é rastro, tá? O primeiro ponto é rastro. Bem no começo, quando a gente começou a plantar, tá? Que não faz muito tempo, a gente fazia sim o potássio depois, tá? É legal a gente ver um arranque da soja quando a gente faz a adubação de potássio, adubação potássica, a gente vê que a soja dá aquele pulinho e tal, é bacana. Mas o que acontece? Hoje, o pulverizador que a gente usa, que faz o rastro na soja, é 30 metros, tá? O distribuidor que a gente usa para fazer o potássio, a lanço, não joga 30 metros. Então, por esse ponto, é um fator muito forte também que nos fez antecipar o potássio. Então, a gente juntou a viabilidade técnica, tá? De que não temos problema em fazer o potássio antes, aqui na nossa região, nas nossas áreas, nesse cenário que eu mostrei para vocês, nessas condições tranquilo. E os rastros que não iam casar. Então imagine a quantidade de rastro que ia dar na lavoura. Bom, do trigo, quem viu os últimos vídeos aí do trigo, desse talhão por sinal, ó, que a gente precisou fazer... pulverizar um rastro, ureia deu outro, e claro, aqui deu o azar da gente ter que fazer calcário, e deu um BO, né? A gente teve que fazer calcário por cima do trigo ali quando ele estava novo. Mas vejam, rastro judia demais. Então por esse motivo a gente acabou optando sempre potássio e cobertura. Não é o primeiro ano, sempre o potássio com antecedência. Pré-plantio. Não é o primeiro ano e não é o segundo ano que a gente faz isso, tá? A gente já vem fazendo faz tempo. Ah, Bruno, mas eu não quero fazer tão cedo assim. Não tem problema, tá? Esse ano eu até estou cogitando fazer um pouco mais cedo pelo nosso operacional. Ano passado e ano retrasado, era o trator fazendo potássio na frente, com a semeadora, e o trator plantando atrás da soja, tá? Aí o que acontece? A plantadeira já dá aquela incorporadinha e tal e vai embora, tá? Funciona também. Então, posso fazer sempre o potássio antes? Cuidado, a gente tem que dar uma olhada. Como é que tá o teu solo? Nós temos uma área lá que eu não consigo fazer tão cedo, porque ela tem bastante parte bem declivosa. E esse é o grande lugar que a gente perde potássio. Potássio, a gente não perde ele, o grande foco, tá? Depois eu vou comentar isso em outro vídeo. Não precisamos nos preocupar tanto em perder em profundidade, tá? Agora, escorrimento superficial é algo que nos rouba, sim, bastante potássio, tá? Depois eu vou comentar isso aí no outro vídeo, por quê. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Mas é possível fazer potássio antes para ti, que quer melhorar um pouco o rendimento operacional aí, quer facilitar, fazer umas entradas antes. Daqui a pouco, que nem eu, popar uma entrada no meio da soja e de novo fazendo mais um rastro, matando mais planta, né? Então é mais uma opção. Tá, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigadão para quem assistiu até aqui. Não se esqueçam que eu vou deixar o link aí do WhatsApp para quem quiser participar do nosso grupo, pra gente trocar ideias aí. Ninguém é dono da verdade, né? A gente tá ali justamente para trocar ideia e compartilhar relatos de produtores, de quem tá no campo aí, para junto a gente aprender mais, errar menos e ter mais sucesso, tá bom? Valeu, obrigadão e até o próximo. Tchau, tchau.